E era a questão do COAF, onde o Flávio conseguiu vencer na justiça, não houve acordinho de Flávio Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro com os desembargadores do Rio, porque se isso tivesse ocorrido, o Lula estaria usando toda a máquina da grande imprensa para dizer Jair Messias Bolsonaro protegeu o filho. Não há provas sobre isso. E tem gente, eu não duvido que tenha gente aqui nos assistindo que possa ter dúvidas com relação ao caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então você imagina como não estaria Flávio Bolsonaro nesse cenário contra o Lula, mesmo com o pai preso, se muita gente que se diz de direita não tivesse caído nessa lorota. A pergunta que eu faço a você que está me assistindo agora, você acredita mesmo que se tivesse ocorrido alguma coisa de rachadinha de Flávio Bolsonaro, o PT não estaria usando agora? A Globo não estaria usando. E muita gente caiu. Muita gente deu ouvido a MBL. Muita gente deu ouvido, inclusive a pessoas do Novo. Tem muita gente boa no Novo hoje, mas o Novo não estava desse jeito naquela época. Hoje o Novo está com nomes maravilhosos. Sebastião Coelho, Paulo Eduardo Martins, acho que o Jeffrey Chiquini também, Ricardo Salles, tem gente boa ali. Mas à época que ficavam falando de rachadinha do Flávio Bolsonaro, era o Novo quem estava empurrando essa narrativa mentirosa. Não era nem o PT. Porque o PT... Gente, o PT falar, né, a sua mãe cozinha mal, você vira pro PT e fala assim, tu é uma puta. Você tá reclamando da minha mãe que não cozinha bem, a sua mãe é uma puta. Você não altera em nada. O que o PT fala da gente não altera em nada. Eles falam que nós somos taxistas, que nós somos sei lá o quê. Não importa. O PT falando não dá nada. Agora, aqui vai um conceito de desinformação, para que vocês possam entender. O que é o conceito de desinformação, segundo o próprio criador do conceito, que a palavra em russo é desinformatia, o próprio criador do conceito, que é Ion Mihai Pachepa. Ele dizia que a desinformação é aquela mentira que é dita não pela boca do inimigo de quem está ouvindo. Ela é dita pela boca do amigo de quem está ouvindo. Então você tem a pessoa A, que é a pessoa que vai ouvir o que você tem a dizer, e aqui está o inimigo da pessoa A, que no caso aqui, vou colocar aqui, vou botar eu e a Ramage aqui para ficar bem claro para vocês. Então eu sou a pessoa que será o alvo. O Ramage é meu amigo. E aí tem um terceiro, vou botar essa tela, essa TV aqui, ele é o inimigo. Ele não vai falar comigo, desenhando aqui para vocês. Ele vai falar de alguma maneira de que a informação chegue pela boca do Ramage. Não que o Ramage está dando ouvidos a ele diretamente por trás dos bastidores, mas é que de alguma maneira o Ramage, hipoteticamente, acolhe a informação falsa criada pelo inimigo para que o que eu tenho que ouvir venha da boca do Ramage. Isso é o conceito de desinformação, segundo Ion Mihai Pachepa, chefe de inteligência não é da KGB, é de onde mesmo, Ítalo? O Ion Mihai Pachepa era chefe de inteligência do Securitate. Da Romênia. Da Romênia. Então, ele é quem criou essa estratégia. Foi ele quem inventou sobre o Pio XII. Falando que o Pio XII seria amigo dos nazistas. Depois ele mudou, virou um desertor e escreveu um livro explicando sobre isso. O nome do livro é Desinformação. O Ion Mihai Pachepa escreveu um livro. Ele é um desertor do Partido Comunista e explicou a estratégia da desinformação. Se ele não tivesse falado, eu duvido que alguém teria a capacidade de demonstrar intelectualmente como que os soviéticos usavam desse conceito de desinformação. Então, Flávio Bolsonaro, por isso que eu falo, Ítalo, não é vender ilusões. Quando eu falo que eu estou empolgado sim com a eleição do Flávio, não é vender ilusões. É que a minha esperança é chegar naquele burro, que não tem outra maneira de dizer, pode ficar ofendido, pode ficar chateadinho, mas isso aqui não é ofensa, eu estou fazendo uma descrição da sua capacidade intelectual. Aquele burro que caiu nas conversas contra Flávio Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro.
Ah, o Carlos só atrapalha, o Eduardo só atrapalha, o Flávio é rachadinha. Eu até gosto do Bolsonaro, mas chega, já deu de Bolsonaro. Esse cara que ouviu essa narrativa, ele é burro. Por que ele é burro? Porque, vamos aos fatos. Olha bem para mim aqui, vamos aos fatos. Alguém está dizendo que Jair Messias Bolsonaro e seus filhos são perfeitos? Ninguém. Só retardado fala um troço desse. Eles não são perfeitos, eles são imperfeitos, são pessoas de carne e osso como eu e você, e graças a Deus, porque eu jamais estaria apoiando alguém que não fosse imperfeito. Jamais. Porque perfeito só nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto consolidado. Ele é imperfeito, os filhos são imperfeitos, eu sou imperfeito e você que está me ouvindo também é imperfeito. Ponto número 2. Política se faz com pessoas e meios. Não se faz com ideias. Ah, não, mas porque a gente não tem que defender pessoas, a gente tem que defender ideias. As ideias é que são o mais importante, porque senão fica uma coisa do culto à pessoa. Vá merda, deixa de ser burro. Ideia nenhuma assina papel. Quem assina papel são pessoas. Ponto número 3. Falei do ponto número 2. Ponto número 3. Ah, o Bolsonaro errou ao escolher Mendonça e Cássio Nunes. Concordo. E? Ah, o Bolsonaro não deveria ter tirado Ernesto Araújo de ministro das Relações Exteriores. Concordo. Ah, o Bolsonaro tinha que ter colocado fulano, ciclano, beltrano. Eu concordo com tudo isso. O Eduardo também concorda. O Carlos também concorda. O Flávio também concorda. Há críticas internas. Isso é normal. Agora, a partir disso, você virar as costas para o único nome que a Dona Maria lá no interior entendeu como resgate da tradição brasileira, resgate do amor às cores da nossa bandeira. A Dona Maria lá no Cafundé do Judas, ela não tem ideia do que vem a ser George Soros, do que vem a ser os globalistas, do que vem a ser o bloco sino-soviético, do que é desinformação. A Dona Maria, ela só quer o Brasil dela de volta. Que é um trabalho de longa data. Um trabalho que precisa de não só eleger maioria de senadores e deputados, mas reconquistar as nossas universidades. E esse trabalho não é feito pelos políticos. Então, você sabe o que mais me deixa irritado, Ítalo, com vontade de mandar todo mundo ir para PQP? É quando eu escuto o cara falando dos problemas do Bolsonaro, e aí eu pergunto, o que você, crítico da família Bolsonaro, está fazendo que não depende de político? Mostra para mim o que você está fazendo. Quantas universidades você está resgatando? Quantos artistas você está reunindo para fazer um bom filme? Quais livros você está promovendo ou escrevendo ou financiando para ajudar no resgate intelectual dos seus filhos na escola? Quantos diretores das escolas que teu filho estuda você está colocando contra a parede por causa da educação que ele está recebendo na escola? Então, se você não está fazendo nada, absolutamente nada, só está no sofá, criticando quem está fazendo um trabalho imperfeito, sim, mas se você só está escrevendo, vá à merda. Eu não tenho paciência. Você é um burro, um imbecil, porque está vendo o narcotráfico avançar e fica querendo pegar a chapela em ovo. Ciente de tudo que o Brasil está vivendo hoje. O Brasil de 2026 é o Brasil do Lula, com o Hamas, com o Hezbollah, com a Al-Qaeda, com o Irã, com a Síria, com a China, com a Rússia, inimigo dos Estados Unidos, inimigo de Israel, inimigo de toda a economia decente no mundo. E você vem dizer que as escolhas não foram bem feitas, enquanto você não faz porra nenhuma sentado no sofá da tua casa dizendo que a família Bolsonaro é imperfeita. Então vá com a sua análise de perfeição e imperfeição pra puta que o pariu, que não é você que tá me assistindo. Porque você que tá me assistindo sabe disso.